A América do Sul é o quarto maior continente e tem uma população de mais de 437 milhões de pessoas. É o lar dos Andes e do Aconcagua, do rio Amazonas e das florestas tropicais que produzem cerca de 20% do oxigênio do mundo. Também possui 4 patrimônios mundiais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, incluindo Machu Picchu e o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, além dos botos cor-de-rosa, que nadam no rio Amazonas. Mas além de suas maravilhas naturais e culturais, a América do Sul tem outra história para contar, uma ligada às ferrovias, um tema que estamos animados para explorar hoje no Ferrovias Explicadas. Há anos, Ferrovias Explicadas é uma das principais plataformas online para histórias, análises e insights de especialistas sobre ferrovias. Agora nós fomos além. Temos o orgulho de apresentar o primeiro e-book Ferrovias Explicadas, um volume cuidadosamente elaborado que reúne as histórias dos nossos primeiros 100 vídeos, com mais de 600 páginas. Aqui você encontrará explicações envolventes sobre conceitos-chave ferroviários, megaprojetos de infraestrutura, tecnologias avançadas e análises de sistemas ferroviários na Suíça, Alemanha, Espanha, Estados Unidos da América, Japão e outros países. Este livro é destinado a profissionais do setor ferroviário, entusiastas, estudantes e interessados em entender o funcionamento e a importância das ferrovias. Isso é só o começo. A próxima edição vai abordar os próximos 50 vídeos, continuando a jornada por diferentes países, projetos e sistemas. Como oferta especial de lançamento, o e-book está disponível por apenas $35 durante os primeiros 7 dias. Depois, o preço será $50. Garanta já o seu exemplar, o link está na descrição. A situação do transporte ferroviário na América do Sul varia bastante entre os países. Alguns países mantêm redes ferroviárias essenciais para suas economias, enquanto outros priorizaram rodovias e deixaram as ferrovias de lado. A maioria dos sistemas surgiu no final do século XIX e início do XX, criada por investidores estrangeiros, principalmente britânicos, para exportar minerais, café e carne bovina. Essas linhas geralmente ligavam o interior a portos do Atlântico e Pacífico, fazendo das ferrovias instrumentos do comércio global, não da integração interna. Após a Segunda Guerra Mundial, o transporte rodoviário passou a ameaçar a dominância das ferrovias. Regulamentações antigas, déficits e baixa produtividade prejudicavam o setor, levando a reformas radicais nas décadas de 1970 e 1980. Diversos países adotaram a privatização em larga escala, permitindo operadores privados sob supervisão governamental. Os resultados foram variados. Argentina e Brasil revitalizaram partes de suas redes, enquanto outros países viram um declínio ainda maior. As ferrovias sul-americanas enfrentam desafios devido à falta de padronização das bitolas, dificultando operações transfronteiriças. Por exemplo, a Argentina usa bitola larga de 1.676 milímetros, o Chile combina 1.676 milímetros e bitola métrica, e a Bolívia emprega bitolas métrica e estreita. A fragmentação e a geografia desafiadora do continente, incluindo as florestas da bacia amazônica e as encostas dos Andes, historicamente dificultaram a expansão das ferrovias. Decidimos abordar o tema das ferrovias sul-americanas, pois é praticamente o único continente que nunca discutimos no Ferrovias Explicadas. A ideia é passar brevemente por todos os países da América do Sul e apresentar algumas características básicas de cada sistema ferroviário. Como levaria muito tempo de outra forma, neste vídeo vamos abordar apenas o Brasil e a Argentina, já que esses representam as maiores e mais desenvolvidas redes ferroviárias da América do Sul. Nos próximos vídeos, vamos abordar os demais países. Antes de continuarmos, caso você goste dos nossos vídeos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal e também apoiar nossa produção, considerando se tornar nosso patrono, clicando no botão de Seja Membro ou fazendo uma doação única.
Agradecemos muito, pois buscamos produzir mais vídeos, mesmo com o algoritmo do YouTube desfavorecendo temas de nicho ferroviário. Muito obrigado. Agora, Brasil. No Brasil, o sistema ferroviário é focado na exportação agrícola, no transporte de minério de ferro e outras cargas, com apenas alguns poucos serviços de passageiros de longa distância. Em termos de extensão, o Brasil, na verdade, está entre os 10 maiores do mundo, com quase 30 mil quilômetros de linhas e conexões físicas com a Argentina, Bolívia e Uruguai. Apenas 5% de toda a rede é eletrificada. Infraestrutura e material rodante modernos e obsoletos coexistem em todo o país, resultado das concessões privadas pouco rigorosas do governo federal entre 1996 e 1999. Existem 3 bitolas diferentes e o tráfego é organizado por várias empresas privadas e públicas, como Rumo Logística, Vale, Amiriese, VL Logística, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Em relação aos investimentos, em 2012, o governo anunciou a criação de uma nova agência para supervisionar a criação de novas linhas de carga e de passageiros de alta velocidade, o que poderia resultar em 10 mil quilômetros de novas construções ao longo de 30 anos. Entre elas está uma nova ferrovia de 4.155 quilômetros de extensão e bitola de 1.600 milímetros, a Ferrovia Norte-Sul, ligando a Zailândia, no Maranhão, à Estrela do Leste, em São Paulo. O último trecho dessa linha foi inaugurado em 2023. Está proposta uma extensão para o norte até Vila do Conde, assim como uma extensão para o sul de 264 quilômetros até Panorama. Uma extensão adicional de 1.784 quilômetros de Panorama até Rio Grande Ferrovia do Pantanal também está em estudo. Em 2019, foram iniciados estudos de viabilidade para 2 novas linhas a partir de Cascavel. Uma até a fronteira Brasil-Argentina-Paraguai, em Foz do Iguaçu, e outra até Maracaju, onde encontraria a linha existente de Campo Grande até a fronteira com o Paraguai. Em 2021, foi concedida uma concessão para a construção e operação do primeiro trecho de 537 quilômetros da ferrovia de integração oeste-leste, entre o Porto de Ilhéus e Caetité. As seções planejadas subsequentes são 485 quilômetros de Caetité até Barreiras e 505 quilômetros de Barreiras até Figueirópolis, onde será feita uma conexão com a Ferrovia Norte-Sul. Também, em 2021, foram assinados contratos para a construção de uma nova ferrovia de 1.600 milímetros, a Estrada de Ferro Maranhão, atendendo a um porto de águas profundas na ilha de Cajual, no lado oposto da Baía de São Marcos, em relação ao porto existente em Ponta da Madeira. Uma linha de 220 quilômetros ligará o porto à Estrada de Ferro Carajás, perto de Santa Inês. Posteriormente, mais 300 quilômetros vão conectar com a Ferrovia Norte-Sul, próximo a Açailândia. Em 2023, certas dificuldades legais foram resolvidas, permitindo o avanço das propostas para uma nova ferrovia de 933 quilômetros entre Sinop e Miritituba. A Transnordestina é um grupo independente de linhas em construção no nordeste do país, totalizando cerca de 1.750 quilômetros, dos quais aproximadamente 600 quilômetros estavam em operação até 2023. A bitola é mista, métrica e 1.600 milímetros, permitindo conexão com ferrovias regionais de ambas. Uma linha adicional de 400 quilômetros de bitola, 1.600 milímetros, está proposta entre Eliseu Martins e Estreito, proporcionando uma ligação com a Ferrovia Norte-Sul. No entanto, com exceção de dezenas de ferrovias turísticas, serviços suburbanos e sistemas de metrô em grandes cidades, sendo as maiores, é claro, Rio de Janeiro e São Paulo, o transporte ferroviário de passageiros no Brasil é limitado, já que recentemente havia apenas 2 serviços intermunicipais: a Estrada de Ferro Vitória-Minas
de Vitória a Belo Horizonte, com um ramal de Nova Era até Itabira, e a estrada de ferro Carajás, de São Luís, no Maranhão, até Parauapebas. Ambos são operados pela empresa Vale, não há tráfego internacional. Em vez de uma conclusão, podemos dizer que o Brasil está embarcando em um esforço ambicioso por meio do seu Plano Nacional de Logística de 2021 e do recente Plano Nacional Ferroviário, para usar o poder transformador do transporte ferroviário como catalisador do desenvolvimento econômico. Há um plano de expandir a malha ferroviária em 59% até 2035 e elevar a participação do modal de 17,7% para 34,6%. A iniciativa vai além de metas numéricas, mostrando compromisso com práticas sustentáveis e segurança alimentar ao criar corredores eficientes para exportação de grãos. Há um plano de 780 milhões de dólares, divulgado em janeiro de 2025 para a linha ferroviária entre Nova Iguaçu e Cariachica. Na Argentina, após anos de subinvestimento e decadência, as ferrovias foram desmembradas e vendidas nos anos 1990, quando o governo de Carlos Menem iniciou amplo programa de privatização. As operações de trens suburbanos em Buenos Aires passaram para o controle da Ferrovias Metropolitanas, Ferrocarriles Metropolitanos, sociedade anônima em 1991, que por sua vez concedeu permissões de operação para empresas privadas em todas as 7 linhas entre 1994 e 1997. As operações de carga das ferrovias argentinas foram privatizadas por concessões de longo prazo. Tendo atingido um pico de 47 mil quilômetros, os atuais 15.200 quilômetros de trilhos ferroviários em operação na Argentina conectam a maioria das principais cidades e regiões, especialmente no norte geográfico, e oferecem diversas conexões de passageiros e cargas por todo o país. A estatal Belgrano Cargas e Logística opera a maior parte da rede, cerca de 7.600 quilômetros distribuídos em 3 linhas principais. A empresa privada Nuevo Central Argentino é a segunda maior operadora, com uma rede em uso que tem pouco mais da metade do tamanho da Belgrano Cargas. Também existem a Ferro Expresso, Pampeano e Ferro Sur Roca, todas operando em mais de 2.000 quilômetros de linhas. No entanto, o sistema ferroviário na Argentina ainda enfrenta desafios relacionados à manutenção e investimentos. Ou seja, o sistema de concessões não conteve o declínio de grande parte da malha ferroviária, como a rede de bitola métrica Belgrano Cargas, que cobre o centro e norte da Argentina, onde o transporte de cargas caiu de 3,3 milhões de toneladas em 1998 para 500 mil em 2006. A infraestrutura, que já estava em condição crítica quando a concessão começou, continuou a se deteriorar, e com a falta crônica de locomotivas e vagões em condições de uso e a confiabilidade em declínio, muitos clientes abandonaram a ferrovia. Portanto, o governo revogou a concessão da Belgrano Cargas em 2008, e após 5 anos sob controle estatal, a empresa foi formalmente nacionalizada em 2013. Após o grande acidente ferroviário na rede suburbana de Buenos Aires, em 2012, quando 51 pessoas morreram e 703 ficaram feridas, o governo rescindiu a concessão da Trens de Buenos Aires para operar as linhas Mitre e Sarmiento. Em 2015, o controle de todas as 7 linhas suburbanas havia passado para a operadora estatal Sofsed, agora conhecida como Operações de Trens Argentinos. A renacionalização foi formalizada em maio de 2015, quando a presidente Cristina Fernandes de Kirchner assinou uma lei que restabeleceu as ferrovias argentinas como uma empresa estatal, reunindo infraestrutura e operações sob a marca Trens Argentinos. Com o apoio de empréstimos chineses, o governo Kirchner iniciou a modernização da infraestrutura e do material rodante na rede suburbana de Buenos Aires.
Por exemplo, em 2013 foram encomendados 709 carros de trem elétrico da CSR Qingdao Xifang para substituir o material rodante obsoleto nas linhas San Martín, Sarmiento, Mitre e Roca. A China também financiou a modernização das linhas de carga. Em julho de 2014, a Argentina firmou um empréstimo de dólares americanos 2,1 bilhões com a China para financiar a revitalização da rede métrica Belgrano Cargas. A CSR Corporation foi contratada para fornecer 100 locomotivas e 3.500 vagões para o programa de modernização. Locomotivas e vagões chineses também foram adquiridos para serviços de longa distância de Buenos Aires para centros provinciais, incluindo Córdoba, Rosário e Mar del Plata. E os investimentos continuaram nos governos subsequentes, como o programa de 14,2 bilhões de dólares do Ministério dos Transportes. O plano de obras para a rede ferroviária metropolitana de 2016 visava triplicar a capacidade ferroviária urbana em Buenos Aires com o desenvolvimento da rede regional de trens expressos. O projeto de revitalização da linha Belgrano busca oferecer um corredor eficiente para o transporte de cargas do noroeste da Argentina até os portos de Santa Fé e Rosário. O projeto está dividido em 3 fases. A fase 1 de dólares americanos, 345 milhões, inclui a reabilitação de 3 trechos da linha, somando 535 quilômetros nas províncias de Santa Fé, Chaco e Santiago del Estero. A fase 2 inclui a renovação dos trilhos em 2 trechos ao sul da rota, 84 quilômetros de trilhos entre Coronda e Laguna. Na província de Santa Fé, custa 65 milhões de dólares americanos e é financiada pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina. O trecho Talavera-Pichanal, no extremo norte da linha na província de Salta, tem 277 quilômetros e custa cerca de 210 milhões de dólares americanos. Ao mesmo tempo, 105 milhões de dólares americanos serão investidos na renovação de 139 quilômetros entre Embarcación, em Salta, e El Chalicán, na vizinha Druzhruí. Esses 2 últimos projetos são financiados pela China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation. A fase 3 cobre um total de 558 quilômetros nas províncias de Tucumã, Salta e Druzhuí e tem um valor estimado de 421 milhões de dólares americanos. Existem outras iniciativas importantes, como a renovação dos 486 quilômetros da linha Mitre, de Rosário a Córdoba, a modernização da linha San Martín de Pilar, perto de Buenos Aires, até Mendoza, juntamente com a linha de 240 quilômetros de Rufino a Saldini, na linha Mitre, a modernização de cerca de 800 quilômetros de trilhos na linha Urquiza, de Bitola Padrão, que conecta a região nordeste da Mesopotâmia ao porto de Buenos Aires, e a modernização da linha Roca de Buenos Aires até Bahia Blanca, Cipolletti, Agnello Rincón de los Cés, considerada vital para a exploração das reservas de petróleo e gás de xisto na bacia de Nucan. Para alguns desses projetos, a Argentina já estabeleceu cooperação com a China e empresas chinesas. O plano de modernização ferroviária da Argentina inclui a modernização das linhas Mitre, Belgrano Norte, Roca e La Plata, além da renovação e ampliação da Belgrano Sul. A meta do governo é recuperar toda a malha de cargas até 2035, renovando 20 mil quilômetros de trilhos. E aqui vamos encerrar este vídeo, pois em um dos próximos vamos publicar a parte 2 da história, na qual vamos explorar o sistema ferroviário dos demais países da América do Sul e apresentar algumas conclusões gerais sobre o estado das ferrovias na América do Sul. Até lá, obrigado por assistir e lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.